Bom pessoal, tudo bem? Agora nós estamos no segundo vídeo que fala sobre o comportamento dos filhos, numa série de estudos acerca da família. Nós já vimos um pouquinho, uma introdução sobre a questão do comportamento dos filhos, e o texto-chave que nós usamos está em Provérbios 10:1, onde a palavra de Deus nos diz: o filho sábio alegra ao pai, mas o filho nécio é a tristeza da sua mãe. Provérbios 10:1. Então nós tivemos dois tipos de filho: o filho sábio e o filho nécio ou tolo. Agora vamos falar sobre o segundo ponto, né? O primeiro foi direitos e graças, e o segundo ponto são as responsabilidades. Quais são as responsabilidades dos filhos? E quais são as responsabilidades dos pais com relação aos filhos? Nós vamos ver que a primeira responsabilidade que um filho precisa ter é obediência e submissão aos seus pais. Obediência e submissão. Está lá em Efésios 6:1. Efésios 6:1, a Bíblia diz: filhos, obedecei no Senhor os vossos pais, porque isto é justo. Colossenses 3:20, a Bíblia diz: filhos, obedecei a vossos pais em tudo, porque isto agrada o Senhor. E Levíticos 19:3, a Bíblia diz: cada um temerá a sua mãe e o seu pai. Ou seja, a obediência aos pais não é opcional para um cristão, porque é um mandamento bíblico. Deve ser uma submissão voluntária, em obediência a Deus, em temor ao Senhor. O conceito de submissão tem sido muito desvalorizado nos dias atuais, principalmente nessa geração pós-moderna, né, que combate o cristianismo ou os conceitos judaicos cristãos, que permearam o mundo ocidental por muitos séculos, né? Porque hoje o conceito de submissão parece que é algo relacionado à humilhação, como se a pessoa submissa fosse um ser dominado, forçado a agir contra a sua vontade. E não é bem assim, amados. Claro que nós temos que obedecer aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Não podemos obedecer, seja pai, mãe, qualquer tipo de autoridade que nos peça algo contrário à palavra de Deus. Mas a submissão é um princípio divino, ou seja, se aquilo que nos pedem nossos pais, as autoridades, os legisladores, as pessoas responsáveis, né, se aquilo que nos pedem não está em desacordo com a palavra de Deus, é necessário da nossa parte obediência. Então não é esse sentido errado, humilhante, subjugado, né, que muitas pessoas pensam. Pelo contrário, a submissão é um ato da própria vontade, através do qual nos sujeitamos ao melhor critério ou governo de outra pessoa. No caso aqui, daquilo que a gente está falando dos filhos pelos pais. Há um reconhecimento da autoridade por parte do que se submete, ou seja, se coloca em proteção, em guarnição, debaixo de alguém, para com aquela pessoa a quem se sujeita. E não um sentimento de desvalorização própria, ou desfiguração, ou despersonalidade, nada disso. Pelo contrário, a submissão não o rebaixa, não o faz sentir menos que o outro, e nem significa que é inferior, mas reconhece como maior a sua capacidade de conduzir ou guiar. Então é necessário que os nossos filhos vejam em nós, pais, uma maior capacidade de conduzi-los ou guiá-los. Naturalmente, pelo tempo de vida e pela experiência, a sabedoria dos pais para enfrentar a vida ultrapassa amplamente a dos filhos. Isso é óbvio, né? Os pais já viveram muitas coisas que os filhos ainda não vivenciaram. Então o Senhor chama para um reconhecimento desse fato e para uma aceitação da autoridade paterna. Um lugar de rejeição se torna rebelião e menosprezo por aqueles que são chamados de mais velhos. Deus declara que é justo que os filhos obedeçam aos pais, ou seja, isso agrada o coração de Deus. Está lá em Efésios 6:1. E por ser justo, é agradável a Ele. Nós vemos isso claramente em Colossenses 3:20. A rebeldia ou a insurreição por parte dos filhos contra os pais tem a sua origem no coração de Satanás. Portanto, nada de bom pode ser produzido debaixo de rebelião. Atrai a maldição sobre aqueles que se levantam contra
né, em insurreição ou rebeldia contra os seus pais. Já submissão, no entanto, tempera o caráter, ajuda a desenvolver uma personalidade equilibrada na vida dos filhos. Quem aceita ser dirigido aprenderá a conduzir a outros. Vou repetir: quem aceita ser dirigido aprenderá a conduzir a outros. Não tem como você liderar pessoas se primeiro você não for liderado e aprender com o modelo de liderança de alguém. Quem admite o conselho adquire sabedoria, está lá em Provérbios 8:33. Quem admite o conselho adquire sabedoria. Sai sempre beneficiado, ainda quando em alguma ocasião seus pais se equivoquem, esteja debaixo da proteção, da guarnição, da submissão aos seus pais. Diante dos olhos de Deus, a rebeldia é uma falta gravíssima, porque conduz a um desvio gradual do caminho até cair num franco estado de pecado, de pecaminosidade. É um princípio satânico. A rebeldia, a insurreição é um princípio satânico. Você está na mão de Satanás. A qualquer momento ele pode esmagar e arrebentar com a tua vida. Olha o que diz aqui em Deuteronômio 21, de 18 a 21. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai nem à voz da sua mãe, e havendo-lhe castigado, não lhe obedecer, então o tomarão seu pai e sua mãe e o levarão diante dos anciãos da cidade, à porta do lugar onde viva, e dirão aos anciãos da cidade: esse é nosso filho, contumaz e rebelde, não obedece à nossa voz, é glutão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão e ele morrerá. Assim tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Olha como é séria essa questão da rebeldia dos filhos contra os pais. Tanto é que no Antigo Testamento, o cara era levado para fora da cidade e apedrejado pelos anciãos e pela população local. Tamanha importância da obediência aos pais e tamanha a seriedade e severidade do tratamento de Deus e da punição, do juízo de Deus sobre aqueles que eram rebeldes e se levantavam contra os pais. Como se pode perceber, Deus estabelece um castigo severo para o rebelde. A proposta do Senhor ao jovem cristão é a submissão e obediência voluntária aos seus pais, como foi o caso de Jesus. Ou seja, Jesus, homem, Deus, ser divino e humano, de duas naturezas, união hipostática de Jesus, mesmo sendo Deus, se fazendo homem, habitando entre nós, se submeteu a José e a Maria. Por que os nossos filhos não podem se submeter aos seus pais? Lucas 2,51, a Bíblia diz: e Jesus desceu com eles e voltou a Nazaré, e lhes estava sujeito, e sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. Lucas 2,51. O segundo princípio que nós precisamos aprender é a honra e o respeito. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios 6, de 2 a 3. E Êxodo 20, 12 diz: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então o respeito brota de uma atitude interior de reconhecimento e apreço pela função dos pais. Antigamente existia uma certa distância entre os pais e os filhos. O tratamento era mais fechado e menos próximo. Agora a relação tem se tornado mais íntima e mais informal. Os pais dão mais amizade, companheirismo aos seus filhos, e por causa disso muitos filhos perdem sua posição de respeito diante dos pais, já que são tratados como coiguais. Às vezes são insolentes e desrespeitadores. Dão o mesmo peso e valor às próprias opiniões, desejos ou compreensão das coisas, como se tivesse a mesma experiência ou a mesma capacidade que os pais. Sequer percebem a diferença. Creem que estão em melhores condições para determinar rumos e ações e acabam se rebelando e se levantando contra os seus pais. Então, por uma questão da modernidade,
nós vemos claramente que muitos filhos hoje, né, se consideram mais atualizados do que seus pais, mais educados, mais capazes, e menosprezam o conselho e a orientação e a guiança dos seus pais. Esquecem que nem sempre o moderno é o melhor, e essa atitude é expressa no trato através das palavras ou mesmo no tom da voz. Ok? Nós vamos continuar no seguinte vídeo, continuando falando sobre o princípio da honra. Que Deus abençoe você, continue conosco no vídeo a seguir, que trata sobre o princípio da honra.